Podem assentar, irmãos? Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Irmãos, convido-os a abrirem a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estaremos meditando nessa manhã dos versículos 24 do capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 2. Colossenses, capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 5 do capítulo 2. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que me resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém. Vamos orar? Santo Deus, gracioso e eterno Pai, nós, Senhor, te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Que não saiamos, Senhor, da mesma maneira que entramos, e que a Tua palavra encontre morada no nosso coração. Essa é a nossa oração. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, aqui chegamos nos versículos 24. E antes daqui, irmãos, até Paulo falar sobre a sua missão, sobre o seu serviço, sobre a sua obra, Paulo ensinou algumas coisas anteriormente para até chegar aqui. A primeira coisa delas que Paulo ensinou foi que ele dava ações de graças por esses irmãos de Colossos, dos versículos 3 ao 8. Que Paulo, toda vez que lembrava deles, Paulo era levado a agradecer a vida desses irmãos. Eles passavam por muitos problemas, irmãos, a igreja. E depois da carta, com o avançar da carta de Colossenses, a gente vai percebendo. Mas Paulo dava graças principalmente porque o evangelho que chegou até eles, como ele afirma no versículos 5 e 6 do capítulo 1, estava frutificando em todo o mundo. Então esse evangelho, mesmo que as pessoas não conhecessem, mesmo uma igreja que passava por problemas, o evangelho frutificava e crescia. De igual forma, irmãos, dos versículos 9 ao 12, Paulo vai agradecer a esses irmãos, mas também orar por eles e cobrar deles que, assim como o evangelho estava frutificando e crescendo em todo o mundo, esses irmãos também precisavam frutificar. Se você olhar para o versículo 10, Paulo fala exatamente isso, que o evangelho cresce e frutifica, mas assim também os cristãos que foram alcançados, que foram remidos pelo Senhor, deveriam frutificar. E ele diz como é que essa frutificação iria acontecer, que era crescer no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Não existe, irmãos, frutificar, não existe crescer em santidade, não existe crescer em amor, se não for conhecendo mais o Senhor Jesus.
não existe um amor aumentar sem nós nos dobrarmos à sua palavra. E isso Paulo cobra dos colossenses. Fala que vocês frutifiquem. Esse era o alvo da oração do apóstolo Paulo por esses irmãos. E aí no versículo 13 ao 23, Paulo escreve um hino de louvor ao Senhor. Paulo fala de uma série de Ele é. Este é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. E Paulo vai falar da obra de Cristo na criação e também na redenção. Paulo, dos versículos 15 a 17, fala de Cristo na criação. Que Cristo era antes de todas as coisas. Que Cristo é Deus. Que Cristo criou as coisas visíveis e invisíveis. E que Cristo fez todas as coisas e Ele é antes de todas as coisas. E dos versículos 18 ao 20, Paulo vai falar da obra da redenção. Que Cristo, assim como criou todas as coisas, nele e no seu sacrifício, todos aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue, também, irmãos, seriam redimidos por ele. E no versículo 18 ele começa a falar que ele é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja. Que ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. E ele vai dizer toda a obra da redenção que apontava na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nos versículos 21 ao 23, Paulo agora aplica essa verdade, esse hino que era cantado à igreja primitiva, a esses irmãos. E ele diz: e vocês, que eram estranhos, vocês que eram gentios, vocês que não conheciam a Deus, agora, Cristo reconciliou vocês no seu corpo, mediante a sua morte, para apresentar vocês santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então Paulo fala de uma verdade, irmãos, universal, de uma verdade gloriosa, de Cristo como Deus, que redimiu o seu povo e aplica para a sua igreja, dizendo: vocês eram estranhos e agora vocês devem viver conforme Cristo Jesus. E é isso que Paulo conclui no versículo 23 do capítulo 1. Que vocês permaneçam na fé, alicerçados e firmes, não se afastem da esperança que o Evangelho conquistou para vocês e que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura, no qual quem escreveu era ministro do Senhor. Agora, irmãos, chegamos aqui no versículo 24, onde Paulo vai falar sobre a sua missão. Diante de todas essas verdades que Paulo ensinou, de toda essa coisa gloriosa, essa obra gloriosa que Cristo conquistou e realizou, agora Paulo vai falar assim, volte os seus olhos para os versículos 24 ao 29, que o apóstolo Paulo diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Agora note, depois de Paulo falar a respeito da sua obra, da obra de Cristo Jesus, Paulo agora fala para o que Cristo o chamou. Qual era a missão do apóstolo Paulo em escrever para essa igreja tão amada por ele, que foi plantada pelo seu servo Epáfras, como ele mesmo afirma no versículo 7. Qual era, irmãos, a missão do apóstolo Paulo? E aí Paulo vai dizer que a primeira coisa é que no lugar de ele se entristecer com tudo que havia acontecido com ele, no lugar de Paulo se entristecer por ele estar preso, no lugar de Paulo se entristecer por ele estar sofrendo, a primeira coisa que Paulo diz é, olhando para essas verdades do hino que foi cantada, do que Cristo é. Paulo olha para o versículo 23 agora: eu me alegro nos meus sofrimentos por vós. Eu me regozijo nos meus sofrimentos. E eu sofro as aflições de Cristo. Isso é uma verdade, irmãos, que foi pregada em todo o livro de Atos. Quando a gente lembra que os apóstolos, ao começarem a sofrer pela pessoa de Cristo, eles se alegravam, porque eles não se achavam dignos de sofrer por esse nome. E agora eles se alegravam. E agora Paulo olha para os seus sofrimentos e fala: eu me alegro. Eu me alegro porque estou sofrendo as aflições de Cristo Jesus. Porque assim como Cristo sofreu no seu corpo, eu também estou sofrendo, o que ele fala no restante do versículo 24, a favor do seu corpo, que é a igreja.
Em Filipenses, irmãos, no capítulo 1, Paulo vai falar que, mesmo com as suas algemas, mesmo com os seus sofrimentos, pessoas estavam pregando Cristo de maneira certa, outros de maneira errada, mas ele não se importava porque Cristo estava sendo pregado. E com isso, todo o evangelho estava se espalhando. Inclusive, a guarda pretoriana estava conhecendo a respeito de Cristo Jesus. Então, o que Paulo está falando é que ele se regozija por sofrer no seu corpo aquilo que Cristo também sofreu. Mas por que Paulo escreve com tanto amor, com tanto carinho a esses irmãos? E aí Paulo diz, porque eu me tornei ministro de acordo com aquilo que Deus me confiou. Então o propósito de Paulo, irmãos, ele sabia que o seu sofrimento era por causa da vocação que Cristo o chamou. Paulo, o maioral dos fariseus. Paulo, um fariseu por excelência na época. Um fariseu que se destacava dentre os outros fariseus. Esse fariseu que estava perseguindo o povo do Senhor, Cristo o redimiu e o chamou para caminhar com ele, e agora ele se torna apóstolo. Esse que antes era fariseu, agora se torna ministro do Senhor. E o Senhor Jesus confia a ele grandes coisas, inclusive, irmãos, o ensino da palavra de Deus. E quando a gente vai estudar o livro de Atos, a gente vai ver que Paulo, hora ou outra, ficava 1 ano, ficava 2 anos preparando liderança daquelas igrejas que por ali passavam. Mas Paulo tem a noção de que o seu sofrimento foi uma vocação que Cristo deu. Paulo tem a noção de que sofrer pelo Evangelho era um privilégio para ele. Porque Paulo não estava fazendo nada mais do que a sua missão. E note o que ele diz: para dar pleno, confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E que cumprimento era esse, irmãos? Que cumprimento era esse que Deus confiou a Paulo? E ele diz, olha no versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus que dá conhecimento, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, um dos mistérios, irmãos, que Paulo relata aqui, o mistério que antes estivera oculto aos gentios, os gentios que não conheciam a Deus, esse mistério que foi revelado aos judeus anteriormente, chegou a eles. Esse mistério chegou a eles, se manifestou aos santos do Senhor, e agora Deus deu conhecimento a todo o povo debaixo do céu que Cristo é o Senhor. Então, não só, irmãos, uma nacionalidade específica, não só pessoas que nasceram em um gueto específico, mas agora Cristo, o conhecimento estava se espalhando por toda a terra. E isto, o que Paulo diz, é Cristo em vós, a esperança da glória. E agora a verdade que Paulo aponta para esses irmãos é a união com Cristo. É que eles estão conhecendo a Cristo porque estão unidos a Ele. Paulo vai desenvolver um pouco mais isso, irmãos, no capítulo 3, é verdade. Mas a grandeza da obra de Cristo não foi só que Cristo morreu pelos pecados. Isso é verdade, irmãos. Cristo ressuscitou e venceu a morte, é verdade. Mas Cristo conquistou para nós coisas que eram somente dele. Cristo nos fez herdar a herança que era dele, que era impossível às nossas mãos alcançarem tamanha grandeza. Mas Deus nos deu o seu conhecimento, mesmo aos gentios, a riqueza da glória. E o conhecimento é que, assim como os judeus estavam, os gentios também estão unidos à pessoa bendita de Cristo. E que maravilha, irmãos, é a obra de Jesus. Que maravilha foi o que Cristo conquistou para a sua igreja. Que maravilha foi o que Cristo fez ao seu povo. Pois Cristo uniu
povos diferentes, de raças diferentes, de línguas diferentes, para adorá-lo, para prestar culto e para louvar o seu precioso nome. Pregadores diferentes, de nacionalidades diferentes. Essa é a beleza da obra de Cristo Jesus no seu povo. Esse mistério que antes estava oculto se revelou. Pessoas estão pregando esse evangelho. E esse evangelho é a esperança, irmãos, da glória. Cristo conquistou para nós aqui. Cristo nos libertou dos pecados. Cristo nos fez viver com Ele. Nos fez viver uma vida grandiosa com Ele. Mas Cristo também conquistou para nós um futuro eterno. Uma eternidade ao seu lado. Onde não haverá choro, dor, sofrimento. Cristo conquistou para o seu povo o momento em que Ele haverá de voltar. Onde Ele preparou toda a morada. Ele nos receberá. E nós ouviremos: vinde benditos de meu Pai. Cearemos com Ele. E habitaremos eternamente com Ele. Essa deve ser a nossa esperança, irmãos. Paulo sofrendo, Paulo acorrentado, Paulo preso, estava consolando esses irmãos e lembrando a respeito da obra perfeita e grandiosa de Jesus Cristo. Mas não para por aí. Paulo continua no versículo 28 e diz que é essa esperança, que foi esse mistério que antes estava oculto, que agora ele anuncia. Mas ele não só anuncia a esse povo, mas ele também adverte a todo o homem e ensina a todo o homem, a fim de que todo homem se apresente perfeito em Cristo. Então, o alvo de Paulo é anunciar, advertir e ensinar que todo o povo que foi salvo, que foi remido, que foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus, irmãos, se apresente perfeito em Jesus. Então, por isso, irmãos, que é impossível um crente que não busque se santificar cada vez mais. Por isso que é impossível para nós, que fomos lavados e remidos pelo Cordeiro, que não nos santifiquemos. Porque o alvo do Evangelho é que nós nos apresentemos perfeito em Cristo. Então, todo homem deve buscar a perfeição, mesmo que seja impossível a nós ainda. Mas todos nós devemos buscar cada vez mais ser santos diante do Senhor. E isso o Evangelho, irmãos, pode fazer. Porque Paulo adverte, Paulo anuncia e Paulo ensina justamente isso. Mas parece que muitas vezes, quando estamos lendo, ou quando não estamos lendo, parece que nós nos acostumamos a viver uma vida de pecado. Parece que nós nos acostumamos a perder para o pecado nas batalhas da vida. Mas o que Paulo diz é que o alvo do Evangelho é que nós nos apresentemos perfeitos em Cristo. É verdade, irmãos, que Cristo nos santificou, que Cristo nos fez santos, que Cristo conquistou a salvação a nós. Isso é verdade. Mas a medida se somos mais ou menos santos depende sim do nosso esforço. Cristo nos fez santos de uma vez por todas. Cristo nos separou do mundo. Mas se somos mais santos hoje ou menos santos hoje, é uma obra sim também nossa. Porque o Espírito não vai ler a Bíblia por nós. Se eu não abrir a Bíblia e ler. Eu tenho que criar disciplina, irmão, espiritual. Eu tenho que orar ao Senhor. Eu tenho que jejuar. Se eu ficar em casa esperando que alguém me traga para cultuar, eu não venho. Então, sim, depende de nós participar dos meios de graça estabelecidos pelo Senhor. Então, a medida de ser mais santo ou menos santo depende, sim, dos meus esforços. Mas parece que a gente tem terceirizado demais. Parece que muitas vezes a gente terceiriza o nosso pecado e coloca a culpa em tudo, menos em nós. Mas, irmãos, o alvo do mistério que foi revelado a nós é que todo homem se apresente perfeito em Cristo Jesus. Claro que foi todo homem que foi salvo pelo Senhor, que foi feito santo pelo Senhor. Jesus realizou uma obra em nós, nos concedeu o seu Santo Espírito.
E Ele está conosco, Ele nos santifica. É verdade, irmãos. Mas o que é que a gente tem feito diante disso? A gente tem se colocado, tem se prostrado diante do Senhor, agradecendo o tamanho privilégio e amando cada vez mais o Senhor? Como é, irmãos, que nós estamos diante do Senhor? Somos imperfeitos, é verdade. Pecamos, é muito verdade também. Mas o Evangelho perfeito, do Cristo, que é perfeito, Ele também nos habilita a buscar a perfeição. Mesmo que seja impossível, mas esse deve ser o nosso alvo, irmãos. A sermos santos assim como o Senhor é. E Paulo vai continuar dizendo, irmãos, que ele se afadiga, ele se cansa extremamente, para que ele anuncie, para que ele venha adverter, a ensinar. É por isso que ele se esforça cada vez mais possível, porque esse mistério foi confiado a ele também, para que todo o povo conhecesse a Cristo Jesus, para que todo o povo fosse mais santo em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo se cansava, é por isso que Paulo se afadigava em trabalhar para o Evangelho. Irmãos, mas muitas vezes parece também que a gente se acostumou a viver uma vida na igreja como meros espectadores. Parece que nós não nos preocupamos, nós não nos cansamos na obra do Senhor. Quando eu falo, irmãos, obra do Senhor, eu não falo somente em trabalhos na igreja, em programações da igreja. Mas a quem, irmãos, você tem testemunhado? Para quem? A quem você tem discipulado? Você tem orado para que Deus lhe use como instrumento em suas mãos? Porque note que Paulo se afadigava com isso. Esse era o foco do ministério do apóstolo Paulo. Mas parece que cada vez mais estamos cada vez mais individualistas. Existem pessoas ao nosso redor que não conhecem o Senhor. Existem pessoas ao nosso redor que conhecem ao Senhor, mas que estão distantes. E o que é que eu tenho feito? Paulo nem plantou essa igreja, irmãos. Paulo nem conhecia esses irmãos, a não ser pelo seu amigo Epáfras. E Paulo escreve para eles, se preocupando com a espiritualidade deles, falando que orava por eles, falando que se afadigava em ensiná-los para que eles vivessem uma vida perfeita em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, nós vemos o sofrimento de Paulo no plano de Deus. O sofrimento de Paulo enquanto preso, por isso que ele se alegrava nos seus sofrimentos. E no versículo 1 ao 5, Paulo vai falar a respeito do seu trabalho nas igrejas locais. E ele diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, o trabalho do apóstolo nas igrejas, note, os colossenses, os laodicenses e por todos aqueles que não o viram face a face. O trabalho do apóstolo era que os seus irmãos fossem confortados, que os seus irmãos fossem vinculados juntamente em amor e que eles tivessem forte convicção do entendimento de Cristo Jesus. Então, o esforço do apóstolo era que não só o Colossos, mas todas as outras igrejas que foram plantadas sem o apóstolo, que eles conhecessem Jesus Cristo. Esse era o foco do seu trabalho, irmãos. Esse era o foco, o objetivo do trabalho do apóstolo Paulo. Fazer Cristo conhecido. Fazer Cristo conhecido por aqueles que não o conheciam, mas também por aqueles que o conheciam, que eles conhecessem cada vez mais. A oração de Paulo pelos filipenses, irmãos, é que eles crescessem cada vez mais no pleno conhecimento. Que Cristo fosse conhecido pelos seus irmãos e que eles tivessem uma relação tão única e tão íntima com o Senhor, que eles o amassem cada vez mais.
E a preocupação do apóstolo, ele fala nos 2 últimos versículos. Tá, mas ele queria que os irmãos fossem fortalecidos. Ele queria que esses irmãos amassem cada vez mais Jesus, que eles amassem uns aos outros, que eles conhecessem os mistérios que antes não estavam conhecidos. Mas ele queria que esses irmãos se aprofundassem no conhecimento para que eles não fossem enganados pelos falsos mestres. Irmãos, lembrem que a igreja de Colossos tinha um começo de muitas heresias que aqui estavam. O gnosticismo, o ascetismo e algumas outras também que aqui estavam. Era o começo de todas elas. Mas existiam os falsos mestres que estavam querendo enganar o seu povo. Então a preocupação de Paulo é que, para que você não seja enganado por um falso mestre, conheça o verdadeiro mestre cada vez mais. Conheça cada vez mais o Deus verdadeiro. Conheça cada vez mais o Cristo que lhe salvou. Isso vai lhe proteger de ser enganado pelos falsos mestres. Irmãos, nós vemos por aí muitos falsos mestres. Muitas vezes, inclusive, dentro da nossa igreja. Das igrejas, da nossa igreja não específica. Mas pessoas que chegam sorrateiramente para enganar pessoas. Para trazer problema à igreja. Para desviar as pessoas por questões secundárias. A igreja vive isso, irmãos, há mais de 2000 anos. Mas e como é que nós nos blindamos disso? Como é que os falsos mestres não encontram lugar no meio do povo fiel do Senhor? Conhecendo, irmãos. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós precisamos conhecer cada vez mais o Deus verdadeiro. Nós precisamos conhecer cada vez mais o Senhor que nos salvou. E aí nós não seremos enganados. Porque veja, meu irmão, talvez vocês já tenham passado por aí pelo golpe do Pix que estão passando. Alguém coloca a sua foto ou a foto de algum conhecido, e aí manda a mensagem: pai, mãe, meu celular quebrou. Tentaram isso com minha mãe, inclusive há 2 dias atrás. Manda um Pix para esse número aqui, que é na conta de um amigo meu. E como é que muitas vezes nós não caímos nesses golpes? Porque nós conhecemos a pessoa tão intimamente que a gente sabe que ela não fala dessa maneira. Que ela não se comunica dessa forma. E isso nos blinda a não cairmos em determinados golpes. Irmãos, é a mesma coisa com os falsos mestres. Se nós temos um relacionamento íntimo com o Deus verdadeiro, nós não vamos cair na conversa de pessoas que pregam um Deus falso. E é por isso que o apóstolo Paulo se afadigava que as pessoas conhecessem o Senhor. Que eles amassem mais o Senhor, para que eles não caíssem na conversa de qualquer pessoa que estivesse ali. E ele conclui, irmãos: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O apóstolo Paulo distante, irmãos, sem chamada de vídeo, sem WhatsApp, não conhecia, preso. Mas o que Paulo estava falando era que mesmo ausente, ele estava com eles, alegrando e também verificando como estava o andar deles, através de Epáfras. Paulo estava se preocupando com o caminhar desses irmãos, de como eles andavam. Perceba a preocupação do apóstolo Paulo pelos seus irmãos em Cristo. Irmãos, nós estamos nos preocupando com os nossos irmãos? Porque parece que às vezes a gente vê um irmão nosso caminhando por um caminho difícil. E a gente sabe muitas vezes que esse caminho vai levar ao pecado. E no lugar da gente chegar nele e falar: meu irmão, saia disso. Tome cuidado. Você vai pecar. Não, a gente fica esperando. E aí quando ele cai, a gente fala: eu sabia que isso ia acontecer.
Mas o que Paulo diz é que ele está verificando como esses irmãos estão andando para que ele possa adverti-los, a ensiná-los e anunciar Jesus para que eles tenham um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Irmãos, com o que nós estamos nos preocupando? Qual foi a última vez que nós oramos pelos nossos irmãos? Qual foi a última vez que, antes ou sem eles precisarem pedir oração, qual foi a última vez que nós nos colocamos de joelhos e oramos para que aqueles irmãos conhecessem o Senhor cada vez mais? Ô Senhor, eu me alegro porque essa pessoa está aqui, mas a minha oração, Senhor, é que ele te ame cada vez mais, é que ele cresça no Senhor e que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, para que mesmo se ele tropeçar, eu esteja ali. Ou que antes que ele tropece, eu esteja ali também, instruindo ele. Irmãos, a vida cristã nunca foi uma corrida. É uma caminhada. É uma caminhada em que nós devemos estar dispostos a voltar para buscar os irmãos que ficaram no caminho. Não é sobre quem chega lá primeiro. Não é sobre o quão rápido eu estou. Porque o que adianta, irmãos, eu chegar sozinho? Se eu posso ajudar os meus irmãos a chegarem junto comigo. Essa é a visão do corpo. Não é uma visão que eu sou o corpo sozinho, mas eu sou o corpo com os meus irmãos. O corpo de Cristo está aqui. Eu não sou corpo sozinho. Então, irmãos, que eu esteja disposto a amar o corpo do Senhor. Que eu esteja disposto a me doar, a me afadigar, para que pessoas conheçam cada vez mais o Senhor. Para que pessoas amem cada vez mais o Senhor. E que eu ame cada vez mais o Senhor. Então, que esse seja o foco da minha vida. Que esse seja o objetivo da minha vida. Porque muitas vezes existem filhos que estão afastados do Evangelho. Ou filhos que nunca conheceram o Evangelho. Meu irmão, se dedique nisso. Ore por eles. Ensine aos filhos. Porque nada mais importa, irmãos, do que o temor do Senhor. Cônjuges também que são descrentes. Familiares que estão caminhando para o inferno. Nós estamos nos importando a tal ponto de que temos as palavras de salvação e nós estamos entregando a essas pessoas a salvação. Irmãos, que a gente aproveite os momentos que temos. Para que todo povo, para que os meus, os seus, os nossos, se apresentem perfeito em Cristo Jesus. Que nós, como coparticipantes, que venhamos, irmãos, a participar de verdade da obra do Senhor. E que venhamos a amar cada vez mais o Senhor. Assim como o apóstolo escreve para essa igreja, essa carta também chega a nós para nos santificar, para nos exortar, e que venhamos a amar ao Senhor cada vez mais. É impossível, irmãos, conhecermos o Senhor e ficarmos parados. É impossível conhecer o Senhor e ficarmos estagnados. Mas a vida do cristão, conhecendo a maravilhosa obra do Senhor Jesus, ele tem que ser empurrado para mais perto dele todos os dias. Mas a gente sabe, irmãos, que nesse mundo caído é difícil, que sofremos e que parece que a gente está caminhando para trás. Mas, meus irmãos, não se entreguem, que nós não nos entreguemos, que a gente corra para mais perto do nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, Senhor, pela tua obra, porque o Senhor criou todas as coisas e porque o Senhor redimiu o teu povo. Te agradecemos pela tua obra gloriosa na cruz, na qual o Senhor cancelou a nossa dívida, Senhor, os nossos pecados. E pessoas ao longo dos tempos, ao longo dos anos, se preocupam umas com as outras, porque sabem que fazem parte do teu corpo.
Que, Senhor, como consequência ao amor ao Senhor, que nós nos amemos cada vez mais. Que a tua igreja se preocupe com cada um, Pai, com as suas particularidades, com as suas dificuldades. Mas se o Senhor o ama, quem somos nós para o odiarmos? Se o Senhor o ama, quem somos nós para rejeitarmos, para desprezarmos? Mas, Senhor, que nós nos preocupemos em ensinar, Pai, sobre o Senhor. Que pessoas sejam convertidas através de nós. Que pessoas sejam edificadas e sejam santificadas. O Senhor nos usando como instrumento. Que sejamos canais, Pai, diante do Senhor. Que o Teu Evangelho flua da nossa boca. E que assim todo homem, inclusive a nós, se apresente cada dia mais como perfeito em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho que nos foi confiado. O Senhor confiou a Tua igreja. E nós Te agradecemos. Porque homens pecadores têm o privilégio de poder pregar um Evangelho que é totalmente santo. E que nós, Senhor, venhamos a Te obedecer, a testemunhar, a ensinar, a admoestar com toda a alegria e com toda a nossa força. Essa é a nossa oração, Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.